quem são essas pessoas que representam, né? São todos de lá também. O Elias Campos é o diretor executivo. E ele está aqui hoje para ver se eu vou falar tudo corretamente. Temos também o Range, ele não está no Brasil, voltou. Elias, ele continua presidente ou não? Presidente é o Ricardo. Então, o Ricardo Sobral é o presidente, o diretor executivo é o vice-presidente. Responsabilidade maior para mim, então, né? Ebenezer, Núcleo Básico de São Bernardo e DIC, aqui de Campinas. Seminário básico, né? Núcleo básico, não é o seminário, porque seminário é ensino superior. Quem é que compõe aqui? Professores. Aqui eu não coloquei o nome do André, que ele já deu aula aqui. O André está aí. Tem o Ednilson, que deu aula lá no Ouro Verde, também. E temos também Felipe, que já deu aula aqui também. Nós não podemos desconsiderar essas pessoas, mas temos que honrá-los também. É claro que não poderia faltar os bastidores, pois eles impulsionam tudo também, nos ajuda em muito. Este ano temos Mateus de Oliveira, Aline Soares e a Patrícia, que sempre nos ajudou também. É claro que não poderia dizer, né, ou deixar de falar, da Luísa, que ela tem costurado todos os trâmites. Por acaso, ela é minha esposa, tá bom, irmãos? Então, essa é uma equipe que trabalha por detrás dos professores, mas que faz funcionar, ajuda a funcionar também todo o ministério. Aqui foram as últimas aulas que nós tivemos. Aqui o Herbert deu aula e na última aula ele não pôde comparecer, então eu o substituí. Aqui a turma do Marino, lá no DIC, e o Herbert aqui dando a aula. Bom, agora eu vou me ater aqui no São Bernardo, tá bom, Marino? Eu vou me ater aqui. Todos os cursos, aí é todos os cursos envolvendo todas as congregações. Elas são divulgadas no Facebook, Instagram, WhatsApp e contatos pessoais 30 dias antes de cada curso começar. Aqui temos um apanhado de 2017 até 2024. É claro que 2024 não terminou e não temos o número completo também. Mas 2017, 34 alunos formados, conhecendo a palavra do Senhor. 18, 27, 19, 30, 20, 47, 21, 399 alunos que se formaram. Porque esse número explosivo foi no tempo da pandemia, em que os cursos eram todos por WhatsApp. O material é o mesmo, mas o presencial sempre é melhor, porque podemos tirar dúvidas na hora. 2022, 18 formados, 2023, 27 formados e, por enquanto, 2024, 11. Lembrando que é somente local aqui. Marino tem os números dele também. Objetivo principal. Agora, eu vou pedir para o Marino ler 2 Timóteo 2:2. O objetivo principal de ensinarmos ou procurarmos ensinar a Bíblia.
E as... Ô, louco, falei alto. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Obrigado, Marino. Então, a nossa missão é confiar a palavra a outras pessoas para que elas reproduzam, sejam multiplicadores também. E gostaríamos muito que todos vocês fizessem parte do ministério, participassem, para também serem multiplicadores. Pessoas evangelizadas, né? Temos evangelizados, como vocês viram, muitas pessoas. Pessoas que vieram pelo ensino da Bíblia. Temos a Graça, o Kaique, Juan, Vanessa, Ronaldo, Roberta, Eduardo, Beatriz e Douglas. Pessoas que vieram e continuam conosco. Todos esses nossos ensinos, vocês podem pensar, mas são poucas pessoas convertidas. Amados, são poucas pessoas conosco. Mas nós não trabalhamos para a Igreja de Cristo no São Bernardo crescer. Não é esse o objetivo que Jesus nos deixou. Nós trabalhamos para que a Igreja de Cristo cresça, e não importa onde. Não importa. Então, muitas pessoas não estão conosco hoje, mas podem estar em outros locais, sempre pensando: o que aquele irmão me falou, o que eu ouvi no estudo é pertinente. Eu preciso ouvir mais, preciso estudar mais. Então, a escola bíblica nunca é perdida, sempre é válida. O principal desafio que enfrentamos hoje, Herbert, você pode ler 1 Timóteo 4:1? Deixa preparado aí. É a falta de interesse genuíno pela palavra. Eu quero saber mais de Deus. Eu quero saber mais da palavra do Mestre. Não sei se estamos a poucos dias de Jesus vir. Não sei. Para arrebatar a sua igreja. Mas podemos observar que o que em 1 Timóteo diz já está bem próximo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Muitos abandonarão a fé e seguirão ensinos destruidores. E quais seriam tipos de ensinos destruidores? Talvez vocês pensam que tem que ser algo muito fora da Bíblia. Mas não, amados, são coisas sutis. Por exemplo, se eu disser a vocês, né, a qualquer um aí, que nós temos que ser fiéis ao Novo Testamento e que não podemos nos apegar ao Pentateuco, que isso vai nos trazer a destruição, muitos não acreditam. Mas é isso que a Bíblia diz. Não podemos praticar as coisas da lei descrita no Pentateuco. Não podemos. Visão do futuro do ministério. Eu vou pedir para o Marino preparar Marcos 12, 29 e 30, e o Herbert vai ler para mim Atos 8, versículo 30 e 31. Herbert, Atos 8, versículo 30 e 31. Visão do futuro do ministério. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Quantas pessoas achando que entendem a Bíblia, mas na verdade elas não entendem. Elas precisam de pessoas preparadas para ajudá-las a entender. Marcos 12, 29 e 30. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus,
O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor e o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Temos que amar a Deus de todas as forças, com toda a nossa alma. Eu vou Marina, se ler um pouquinho mais. 31? Eu leio. O mesmo. Novamente? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Aqui Jesus está respondendo a uma pessoa que perguntou para ele: qual o maior mandamento da lei? Aqui Jesus está respondendo da lei. E no Novo Testamento, e vocês também, muitas pessoas pensam que os dois maiores mandamentos de Jesus é: ame a Deus sobre todas as coisas. Isso é verdadeiro. E ao próximo como a ti mesmo. Isso também é verdadeiro para o Velho Testamento. Se nós formos amar o nosso próximo como a nós mesmos, os judeus, por exemplo, eles jamais falariam de Jesus para os gentios, por exemplo. O que nós temos que praticar é o novo mandamento. E o novo mandamento diz um novo mandamento vos dou, João 13:34. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Até aqui, igualzinho o Velho Testamento. O que muda é agora, não como vocês mesmos. Agora que muda, como eu vos amei, como Jesus nos amou. Dê vida pelo seu irmão. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, como Jesus nos amou, não como eu me amo. Pensou se eu não me amar? Complicado, né? Ainda bem que isso é Velho Testamento. Meus irmãos, então, como que nós vamos envolver ou procurar envolver cada um de vocês neste ministério tão importante? Não é somente pessoas que vêm de fora, mas vocês também são importantes. Eu vou pedir, você abriu algum lugar aí, Marcos? Tá. Então, Mateus 28. Como envolver? Seguindo a lei de Cristo. 16. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então vamos obedecer ao ide. Ide pelo mundo todo e falem do evangelho. É para quem? É para mim, para o Marino, para o Herbert, para o André, que damos aula? É para alguns ou é para todos? Para todos. Temos que obedecer ao ide de Jesus. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, Jesus diz: vão pelo mundo todo e façam discípulos. E para fazermos discípulos, temos que ensinar a Bíblia. E muitos de vocês poderão me dizer: irmão Walter, mas eu não conheço tanto a Bíblia assim. Por isso esse ministério, amados, é para nos capacitarmos para fazer a obra do Senhor. O chamado é para todos. Viu? É para todos. O ensino da palavra é para todos. Assim como Jesus juntou para si um time de 12 pessoas, precisamos seguir as pegadas de Jesus. Precisamos de você, irmão, para prosseguirmos neste ID. Na escola bíblica de sábado, nós estamos com Mateus e Aline. Jesus tinha 12. Precisamos de mais irmãos. E quando vocês precisarem de ajuda, estaremos aqui também. Eu e a Luísa servimos de suporte. Suporte o seu irmão. Seja um suporte para eles. Então, esse é o ministério do ensino da Igreja de Cristo que se reúne aqui no São Bernardo. E a mensagem é: precisamos de vocês, que vocês possam atender esse chamado, e não o meu chamado, mas o chamado de Jesus. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. Obrigado, amados irmãos. Obrigado, Walter. Vou chamar a Lucas. Bom dia a todos. Vamos colocar aqui o arquivo. A ideia agora é que ele vai apresentar a congregação sobre o Ministério da Ordem do Culto, como que funciona a dinâmica, o planejamento. A gente vai batendo alguns pontos. Bom, basicamente o nosso objetivo dentro do Ministério de Ordem do Culto é conduzir as atividades inerentes da Ordem do Culto a fim de trazer um culto de adoração agradável ao nosso Senhor. Resumidamente, qualquer coisa que possa impedir, tirar atenção ou alguma falta de planejamento que afete diretamente aqui o momento de adoração, nós somos os responsáveis em estar minimizando esse impacto junto à congregação. Hoje nós somos em 4 integrantes, eu, o Salomão, o Myron e o pastor Fábio, aqui pela fotinha. O Fábio, na verdade, ele é líder, está como membro, um dos líderes espirituais da congregação, então ele nos ampara em situações que requerem uma interferência direta da liderança. Então, alguma questão espiritual, a gente joga a bomba para o colo do Fábio e ele resolve, tá? E, basicamente, o que eu, o Salomão e o Mara a gente faz é confeccionar a escala dos pregadores, de quem vai servir aqui à frente, sugerir treinamentos, como teve o treinamento ontem também, entre outras coisas. Vai falando, você complementar. Tá? Então, basicamente, quais são as nossas atividades? Como eu falei, realizar a escala da ordem do culto. A gente sempre gosta de trazer um planejamento aí mínimo de 3 meses. A gente libera para os irmãos com 1 mês de antecedência, mas o planejamento ele é feito com 3 meses, a escala de ajuda aqui na ordem do culto. O que está envolvido nessa escala? Então, abertura do prédio, recepção. A recepção, na verdade, hoje está com os jovens casais, com o Expedito, com a Mariana. Eles têm uma escala à parte, mas a gente suporta no que é preciso.
O irmão que vai fazer os avisos gerais, cântico, leitura e oração inicial, os auxiliares da ceia, oferta. Aqui, basicamente, a gente está falando de 15 pessoas envolvidas diretamente na ordem do culto todo domingo. Tá? Então, às vezes acontece, por exemplo, a abertura do prédio e fechamento, é sempre o Matos que faz, né? Então, a gente acaba dobrando ali. O Charola também ajuda, né? Mas, basicamente, são as mesmas pessoas. Mas, da recepção até a oração em prol da pregação, isso muda domingo a domingo, tá bom? Realizar os treinamentos de preparação ao culto de adoração. Então nós já fizemos desde treinamentos genéricos, né, como ajudar na ordem do culto, como que é a dinâmica, até mesmo só sobre ceia, só sobre oferta, o que falar, as passagens que são utilizadas. Ontem o Elias nos trouxe um treinamento muito bom sobre pregação, específico sobre pregação, e apresentar sugestões de melhoria à liderança espiritual também. Então, se a gente entende que existe alguma possível melhoria, ou a própria congregação, a Aline faz muito isso, sempre que ela me pega, ela dá sugestão de melhoria. Então a gente pega isso e fala, olha, dá para fazer, não dá para fazer, vai envolver outros ministérios, tem que ter o aval da liderança espiritual, então a gente se reúne e faz essas melhorias. Quer falar sobre essa parte? Como o Gutinho falou, a gente tende a se planejar com uma certa antecedência sobre essas execuções. Esse planejamento, ele envolve todas as pessoas que vão participar do momento da ordem do culto. A gente tem o costume de enviar com um mês de antecedência o planejamento. Foi criado algumas planilhas para ajudar nessa execução. Então, acredito que vários homens daqui receberam no particular, perguntando qual é o envolvimento que ele gostaria de ter com a ordem do culto, que tipo de execução ele tende a querer executar, em que ponto ele se sente mais confortável para que ele possa estar executando. Mas em nenhum momento esse planejamento nosso trava as pessoas que querem servir. E quando a gente se organiza com antecedência, a ideia é envolver o máximo de irmãos possíveis nessa atividade. É poder fazer com que todos que estão aqui possam desempenhar um papel aqui, junto com a gente. Até nessa parte do planejamento, foi enviado para cada um individualmente para que se mostrassem naquilo que gostaria de estar fazendo, para que não se sinta pressionado. Mas a gente também em alguns momentos, se dá a liberdade de convidar irmãos para fazer certas atividades que às vezes ele não se manifestou. Porque a gente entende que alguns irmãos têm classificação. Então a gente faz esse convite. Dentro desse planejamento, nós também cuidamos do convite de irmãos externos. Foi pedido para a gente para que qualquer convite de pessoas externas que não participem, a gente também passe para a nossa liderança espiritual. Então, sempre quando a gente pega e vai fazer algum convite de alguém de outra congregação para estar trazendo a mensagem, a gente comunica com antecedência. Como foi informado, o Binho está no grupo junto com a gente. Então, a gente pede para que ele leve as pessoas que vão ser convidadas. A gente tem algumas listas dessas pessoas para podermos estar fazendo isso. A execução, planejamento e os feedbacks disso são também acompanhamentos dentro disso. Só para poder complementar, a execução é o culto, tá? Então é o que está acontecendo aqui hoje e agora. O acompanhamento aqui é o que eu falei, a gente fica identificando oportunidades de melhoria. Ó, o som está estourando, o irmão aproxima muito a boca no microfone, ninguém ouve. Mudar esses ventiladores para o ar-condicionado, a gente começa a ver várias possibilidades de melhoria de forma que nada atrapalhe o momento de adoração, né? Então, quem chega atrasado, como que vai fazer? Então, uma melhoria que nós fizemos, por exemplo, alguns irmãos, quando chegavam atrasados, ficavam tomando ceia lá no fundo, lá, e isso atrapalhava aqui o momento de adoração. Então, o que a gente fez? Encerrou o momento ali da ceia, a gente retira todo o material ali, o suco, o pão, leva, aí o irmão responsável que fez a ceia no domingo, ele identifica quem são os irmãos que chegaram, porventura atrasado, e faz um segundo momento separado, de forma que nada atrapalhe aqui. E o feedback,
Esse feedback aqui a gente joga para a liderança também. Às vezes o irmão falou alguma coisa que fere essa doutrina, o irmão não trouxe uma mensagem muito clara, então de fato é um feedback. Olha, irmão, a gente acredita que você pode melhorar nessa parte, a tua comunicação pode ser feita dessa maneira, entendeu? Sempre com muito amor ali, de forma que seja um momento de ajuda mesmo e não de ficar apontando o dedo para o irmão, tá? Aqui, basicamente, no planejamento, foi o que o Myron falou. O que envolve o planejamento? Escala inicial, o irmão confirma se ele pode ou não participar daquela data, daquela função. Se tiver mudança, o irmão sempre manda no particular ali pro Myron, pra gente, e a gente manda a versão final da escala ali, sem nenhuma mudança. Obviamente que sempre tratando a exceção como exceção. Então, poxa, tive que trabalhar, não pude participar, cheguei atrasado, a gente faz essa mudança sempre no momento ali. Quer falar sobre a escala? A escala, que nem eu informei para vocês, a gente tinha algumas formas de fazer antes, e hoje a gente está tentando melhorar para que a gente consiga se organizar com isso com antecedência, para que a gente possa ter a ação mais rápida possível. Então isso aqui é mandado com antecedência para que todos os irmãos envolvidos eles possam verificar e falar qualquer necessidade de mudança. Vocês podem ver que tem todas as funções da participação. Pode ser que esteja faltando alguma aqui que poderia ser inclusa, mas por enquanto a gente está atuando desta forma, com essa separação. Aqui essa escala, ela é do mês de setembro e ela tem o tema do mês. O tema desse mês, como a gente disse, ele foi conhecendo a Deus. Então as pessoas que trazem normalmente a mensagem da pregação, a gente tem esse tema e tem algumas ideias de subtemas que são enviados para essas pessoas. Já teve algumas vezes que as pessoas que vieram trazer a mensagem da ceia e da oferta também se utilizaram desses temas, para que pudessem trazer um complemento. E é agradável. Isso só consegue ser feito com esse planejamento antecipado. Então a ideia da gente conseguir fazer isso é minimizar os erros ou as necessidades de troca. A ideia é que quem está aqui hoje para adorar não tenha nenhum impacto por causa da falta de algum irmão. Até um ponto que a gente se planeja para que, se tiver necessidade de uma troca, de um pregador, de alguém que trouxe a ceia, alguém que trouxe a coleta, a gente consiga substituir essa pessoa com uma efetividade maior, para minimizar o impacto da mensagem que vai ser trazida. Bom, na parte da execução, como eu falei, é o culto, tanto a parte prévia, né, como o encerramento. Então, aqui é basicamente um fluxo que a gente cria, né? Então, nós chegamos no prédio, quando eu digo nós, o pessoal da ordem do culto mesmo. A gente vem verificar os equipamentos, então, se está funcionando o microfone, se os slides ficaram prontos, se está tendo algum tipo de problema. Nós já tivemos culto que não funcionou o computador. A gente ligou no fundo, não funcionou. E aí, olha, o irmão que está conduzindo os cânticos, ele tem aqui esse suporte, tem também os slides do celular. Cara, vai tocando porque de fato não funcionou. Então, são situações de contingenciamento. Esse é um ponto, né? Então, para que todos entendam como que funciona. Todos os irmãos que estão diretamente envolvidos na ordem do culto daquele domingo, né? A gente se reúne com 15 minutos de antecedência. Então, acho que todos já viram, né? 8h45 ali, até 8h45, os irmãos vão para aquela sala, a gente tira as faltas, verifica. Por que isso? Primeiro, para que se o irmão for chegar atrasado, ele possa vir com tranquilidade, ele possa vir com segurança, né? E que a gente também consiga achar um irmão para poder substituir. Então já teve situações, por exemplo, de irmão que ia pregar no domingo, 8 da manhã, ligou e falou assim: cara, eu não vou conseguir, minha esposa está passando mal, eu estou indo para o hospital. Tudo bem, né? E aí o Marino já salvou umas 3 vezes a gente já. Ele vai pregar no DIC, né? A gente está basicamente ao mesmo tema, então o irmão, ele já substitui. Como que funciona? Normalmente, eu, o Binho, o Myron e o Salomão, a gente deixa uma pregação do mesmo tema preparado. Então, olha, mês de setembro, se alguém faltar, chegar atrasado, Binho, é a sua vez, tá? Então, assim, a gente tem esse plano de contingenciamento também. Faz a reunião,
Tem os avisos também, né, que está na mão do Juninho da Cristal. Então, todos os irmãos que tem algum evento, algum encontro, manda durante a semana para o Juninho e para a Cristal. Eles montam as apresentações. Eu vou até mandar aqui, vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, ontem, ó, isso aqui é de ontem. Nós temos um grupo da Ordem do Culto, né? O Juninho mandou os slides 9 horas da noite. Então, ele tirou um tempo do sábado dele para deixar tudo pronto, para mandar para a gente possa entrar aqui, juntar os slides para que tudo ocorra da melhor maneira possível, né? E aí, ao longo da semana, a gente sempre pede para os irmãos mandarem as passagens que eles vão utilizar até sexta-feira. Por quê? Porque o irmão do cântico ele tem que pegar essas passagens, colocar nos slides os cânticos que ele vai utilizar, pegar as passagens, colocar, juntar com os avisos para que tudo aconteça da melhor maneira aqui no domingo. E aí, o nosso culto de adoração e o encerramento. O acompanhamento, né? Análise, sugestões, uma reunião ali com a liderança, com os membros da ordem do culto e possíveis correções ali. Como foi falado, né? Quando a gente identifica que, por exemplo, poxa, está caindo no esquecimento aquilo que foi combinado, ou chegou mais irmãos que podem também ajudar, ou estão se voluntariando, a gente sempre tenta buscar ali treinamentos para que isso possa ser sempre, ficar cada vez melhor, né? E ontem foi com o Elias. E o feedback, ele basicamente a gente identifica entre aspas, um problema, não é um problema, mas alguma coisa que pode ser melhorada, a gente se reúne, dá o feedback, e aí a gente fica à disposição de ajudar o irmão, né? Olha, sei lá, a gente viu que o irmão ficou nervoso, por exemplo, a dicção não foi tão boa, falou alguma coisa errada, enfim, a gente sempre tenta ajudar nesse sentido. Da parte do feedback, a gente teve uma situação recente que a gente já vinha falando algumas vezes aqui, que nós precisaríamos de pessoas que estivessem, pudessem servir no ministério da recepção. Isso foi com relação a feedbacks, conversa, por quê? Principalmente no dia do casamento da Mariana do Expedito, a gente teve muitos visitantes aqui. E sentiu-se muita falta desse ministério. Foi um envolvimento da ordem do culto, da nossa liderança, para que a gente também conseguisse fazer com que isso funcionasse. E hoje, vocês podem ver que está acontecendo. Essa identificação, ela não necessariamente tem que apenas partir da ordem do culto. Ela pode ter um envolvimento de todo mundo. Então, todo mundo que tiver uma identificação de algo que possa ser melhor, de algo que talvez nós possamos fazer para melhor servirmos ao nosso Senhor, vocês podem conversar conosco e vocês têm toda a liberdade de conversar com a nossa liderança também, para que seja feita essas melhorias. Um exemplo claro disso foi a mudança dos avisos do final para o início do culto, né? Então, algumas irmãs, elas deram um feedback do tipo, poxa, a gente tem aquela mensagem ali que impacta a gente, né? E aí vem os avisos meio que corta, né? Assim, o irmão já começa a querer levantar e começa a querer ir embora, e ele não fica com a mensagem fixada ao longo da semana. Então, uma mudança simples, a gente consultou a liderança, né? Os homens que conduzem aqui a congregação, eles, ok, pode fazer. Então, nós trouxemos uma mudança simples, trazendo os avisos para o início, e aí a gente encerra de fato com a mensagem, né? A palavra ali. Como o Myron falou, nós queremos, né, nós precisamos de sugestões, a gente não consegue abordar tudo, né, e todos. Então, se você quer sugerir alguma melhoria, alguma mudança, conversa comigo, com o Myron, com o Salomão e com o Binho também, que a gente está à disposição, tá bom? E agradecer e convidar os homens, né? Vocês viram lá como eu falei, todo domingo tem pelo menos 15 homens que estão diretamente envolvidos. Então, se você não está sendo envolvido, está errado. Então, nos procure, porque tem espaço para todo mundo. Eu não consigo pregar, não tem problema. Eu não consigo fazer uma ceia, uma oferta. Você pode abrir o prédio, você pode fechar, você pode ajudar a passar a ceia lá no fundo. Inclusive, nós estamos envolvendo já os jovens, né, recém-batizados, o filho do André, o filho do Samaã também. Esse pessoal, a gente está envolvendo eles para que eles possam participar do culto, de forma que gradualmente eles possam estar mais ativamente conosco. Irmãos, basicamente é isso. Obrigado pelo tempo de vocês. Tá? E sugestões, estamos à disposição.
Obrigado, Gutinho. Agora vamos ter a Escola Bíblica Dominical com a Mari. Então, bom dia. Qual que é a missão da Escola Bíblica Dominical? É atuar em parceria com os pais no ensino da Palavra de Deus às crianças através de uma linguagem clara, apropriada em amor, para que estes cresçam, amadureçam e se tornem discípulos autênticos de Cristo. Por que a gente começou a missão falando atuar em parceria com os pais? Porque a gente entende que a responsabilidade do ensino da palavra começa em casa. Então, isso ficou bem claro quando a gente assumiu essa responsabilidade de estar na escola dominical como um apoio para os pais, para o ensino da palavra de Deus. Então, por isso que, dentre os nossos treinamentos, as nossas atividades na escola dominical, sempre tem atividade para casa, sempre precisa da ajuda dos pais, porque a gente quer incentivar isso também. E através dos recursos lúdicos, da linguagem apropriada para cada criança, a gente vai selecionando como a gente vai apresentar esses temas para as crianças. Atualmente, essa é a nossa coordenação. Cada um de nós estamos trabalhando dentro das suas habilidades específicas para promover a melhora nos nossos processos e conteúdos. Então, qual é a proposta da Escola Bíblica Dominical? Cada idade tem um objetivo a ser seguido. Então, nós começamos lá desde o berçário, de 0 a 2 anos, que a gente vai ensinar para as crianças o Deus Criador. Então, nós vamos ensinar para essas crianças que Deus criou tudo. Esse ano, nós iniciamos o berçário 2. Era uma necessidade que a gente tinha durante a pregação, que as crianças estavam, muitas vezes, não conseguiam aproveitar esse momento. Então, a gente falou, nada melhor do que a gente oferecer também essa oportunidade para essas crianças. E aí, a gente já começa na formação do caráter e nós temos um currículo específico para essa idade que foi construído, que se chama Boas Maneiras. E aí a gente fala boas maneiras na casa de Deus, boas maneiras com os pais e boas maneiras com os amigos. Na hora da escola dominical, nós temos de 3 e 4 anos, Eu, Deus e a Bíblia, número 1, que aí é o começo da imersão dessas crianças nas histórias bíblicas de fato, para a formação desse conhecimento bíblico. E o pré-primário 2, que é uma necessidade também que acabou surgindo. A salinha de 3 a 6 anos estava muito cheia, as crianças estavam com necessidades diferentes, então nós abrimos a sala de 5 e 6 anos esse ano também. De 7 a 10 anos, Eu, Deus e o Próximo. E aí nós vamos aplicar mais especificamente as aulas de acordo com as idades. Então, essa é uma idade de amizade, de influência. A gente aplica as histórias com esse tema. Os juniores, que aí nós temos as decisões e as mudanças. Nós temos trabalhado com eles com esse tema. É uma turma que tem muitas necessidades específicas dessa idade, e por isso nós queremos incentivar, porque eles já têm conhecimento bíblico, porque já passaram pela fase da construção ali do saber, e incentivar esses jovens a se tornarem discípulos de Cristo e também realizando o discipulado, o acompanhamento. E os jovens que têm mais um enfoque de comunhão, discipulado e serviço. Esses são alguns dos nossos braços. Eu não sei se esqueci de algum, mas tem currículo e captação de professores, a EBF, o treinamento, o coral, o Dia Especial das Crianças, o apoio de outras congregações e os materiais que a gente também constrói. Se você nunca conheceu o arquivo, eu te convido a conhecer. Nós temos uma gama de materiais, nós somos uma igreja privilegiada, porque nós temos muitos recursos para pensar qual melhor estratégia nós vamos utilizar para as crianças. Então, esse é um dos recursos que nós temos, que é a relação de todas as aulas com o currículo pronto, com atividades e com aulas. Esse é o currículo do berçário 2 que nós construímos, personalizado para a idade, então não existia, foi a construção de um novo currículo. Ele está disponível online e ele tem toda a descrição das aulas do berçário 2. Esse foi o nosso primeiro treinamento, que aconteceu em janeiro desse ano. E esse ano nós trouxemos
a necessidade de refletir sobre as crianças que são neuroatípicas. Então, nós temos na nossa congregação algumas crianças que têm necessidades especiais, que precisam de outro olhar, e foi importante trazer essa visão para a igreja, de olharmos também para essas crianças e pensarmos em quais adaptações nós podemos fazer para elas. Nós fizemos o ano passado a EBF de Jonas e fizemos esse ano a EBF de José, que aconteceu no Guanabara. Então, essa foi a primeira vez que nós apoiamos, né, incentivamos, levamos mão de obra para lá, juntamos com a mão de obra de lá para que pudesse ser feita uma EBF. E aqui está um pouco das nossas fotos. Essa aqui foi no Guanabara, a primeira, a segunda aqui, e o peixe que o Roberto fez para a gente. Aqui são algumas fotos, então, ali do berçário 2, a salinha de 3 a 6, a sala de 7 a 10, o berçário também, que as irmãs têm uma escala. Ali a salinha de 5 e 6 anos, de 11 a 15. Esse foi também outro braço nosso. O ano passado aconteceu o primeiro piquenique do Dia das Crianças e a gente botou os pais para... Eu nem achei foto. Eu falei, será que os pais estão traumatizados? Que a gente botou os pais para brincarem com as crianças, para trazer um pouco dessa memória mais afetiva. E esse ano a gente vai ter de novo o nosso segundo piquenique em comemoração ao Dia das Crianças, que vai ser no Taquaral. Nós temos também o coral infantil, nós temos até camiseta, gente. Esse é um projeto que eu especificamente preciso de ajuda. Sou eu que estava comandando esse projeto do coral e as crianças gostam muito de cantar. A Belinha sempre me pergunta, quando é que vai voltar o coral? E eu nunca consigo atender a solicitação dela, então a reclamação que ela tem. Mas esse é um outro braço também da escola dominical. E os nossos projetos, ficou um pouco formatado, mas enfim. A formação continuada dos professores. Nós estamos agora com um evento que a Dani tem idealizado, que é o aconselhamento dos pais, justamente pensando nessa importância dos pais participarem desse processo, dos filhos, da vida espiritual. A continuidade da construção do próprio currículo, que foi começado pela Rúbia e pela Dani, um trabalho que elas vieram desenvolvendo há muito tempo atrás. Então, nós temos um currículo próprio hoje, nós usamos o currículo da Igreja de Cristo, mas estamos em formação de outros materiais que ainda nós não temos. Nós temos projeto Professores Mirins, que a gente quer incentivar as meninas e os meninos que tenham interesse por dar aula. Nós vamos começar a pensar em treinamentos, em imersão dessas crianças para já formar eles lá para frente. E, então, aqui, nós precisamos de você. Então, provavelmente, você vai receber um convite. Porque nós precisamos de professores. Nós temos crianças precisando de referências. Nós temos crianças precisando de aulas. Nós temos grande importância nesse ministério porque precisamos da igreja toda para estar nos apoiando. Aí você pode me dizer, mas eu não sei dar aula. Mas a gente te treina, tá bom? E você ainda pode escolher qual a idade que você se identifica mais. E se caso você não se identificar com alguma idade, você pode nos apoiar com preparação de materiais, com monitoria para eventos, com doação de materiais mesmo didáticos. Enfim, você pode ajudar da forma que você achar melhor. Então, esteja aberto para esse ministério tão importante para a Igreja do Senhor. Então, tudo que nós plantarmos hoje, nós com certeza vamos colher. E não precisa esperar muito tempo para colher, né? Nós vemos as crianças, ao mesmo tempo que estão aprendendo, já querem ensinar. Então, isso é muito valioso. Então, contamos com a ajuda de vocês. Bom, esse foi a primeira EBD aqui, falando a respeito dos ministérios. Ainda temos mais ministérios, né? No próximo domingo, convido a todos a ficarem novamente. A gente vai falar sobre o Ministério de Casais, o Ministério das reuniões de oração. Tá ok? Agradeço
agradeço a presença de todos. Vamos ter uma palavra de oração. Agradeço também aos irmãos que vieram aqui falar dos ministérios, tá? Deus abençoe aí, tem trabalho de sobra para todo mundo. Vamos agradecer a Deus por isso também. Santo Deus, damos graças a Ti pela Tua igreja, damos graças a todos os ministérios que são partes diferentes do trabalho do Senhor através do Seu corpo, a Tua igreja. Que o Senhor, ó Deus, continue abençoando essa igreja, que a gente possa ser profícuo em dons e que esses dons não sejam enterrados, mas que a gente use cada um deles em prol de adoração a Ti. Cada coisa, cada ato que fazemos aqui, dos mais simples ou talvez aquele que a gente acha que é muito importante, todos eles é para adorar e agradecer aquilo que o Senhor fez um dia por nós na cruz, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja com cada irmão e irmã aqui, abra nossa mente, o nosso coração para olhar para as áreas diferentes da Tua igreja com o espírito de servo. Que nós possamos sempre dizer: eis-me aqui, para qualquer convite que o Senhor nos faça para servir. No nome santo de Jesus, que é o nosso exemplo de servo, que oramos e pedimos que o Senhor continue conosco até o fim das nossas vidas. Amém. Deus abençoe.